pessoal, tudo bem com vocês? Com a proximidade da votação que pode classificar o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas, o desgoverno e os jornalistas militantes de esquerda iniciaram uma campanha para tentar descredibilizar o projeto. O que eles não esperavam é que o jornalista Joel Pinheiro fugisse da narrativa e falasse a verdade. Vou mostrar a Glaze e a Daniela forçando essa narrativa e em seguida ele desmentindo tudo. Depois volto para falar sobre a queda do descondenado e sobre a nossa vitória em relação ao Drex. Não, nós somos contra, o governo é terminantemente contra, somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem um objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso. Nós já temos uma legislação sobre facções criminosas, mandamos agora um projeto de lei que traz bastante rigor para o combate às facções, e temos lá a PEC da segurança, que está dormitando há 6 meses quase, e que a Câmara não deu encaminhamento. Está na comissão especial. Eu espero que o relator realmente apure seu relatório para que a gente aprove o mais rápido possível, para nos dar condições de fazer operações integradas. Então, passando o IR hoje, que eu acho que vai ser uma votação importante, né? A gente espera que o Senado da República aprove o projeto como ele está. A nossa prioridade será em relação à PEC da segurança. É muita política. É muita política com um assunto muito sério e, como você bem lembrou, num momento em que os Estados Unidos estão ocupando águas internacionais no Caribe, né, e bombardeando barcos que eles dizem ser de traficantes, sancionando autoridades como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusando de colaboração com o narcotráfico e, Sarza, e no momento em que há tensão aí entre Brasil e Estados Unidos ainda, né? Seria, digamos, praticamente um convite. E é muito engraçado, né? Você vai conectando o que aconteceu. Teve aquele post do Flávio Bolsonaro, né? Pedindo bombardeio. Depois ele disse que foi mal interpretado, mas ele foi exatamente o que ele escreveu, né? A gente só leu o que ele escreveu. Vem essa mega operação e aí vem um documento enviado para os Estados Unidos pedindo para isso, para aquilo, para sancionar e tal. Quando aqui dentro já se discute enquadrar facções criminosas como grupos terroristas, né? Dialeticamente ou politicamente, para fazer publicidade, pode até ser muito bom. Agora, as consequências disso são, até o momento, eu diria, imponderáveis. Porque a gente está lidando com um presidente dos Estados Unidos que simplesmente dá amostras cotidianamente de ser uma pessoa imprevisível. Então, quais são as consequências de um pedido como esse? Práticas. Hoje, sinceramente, eu não sei dizer. Os ministros do governo Lula, como Guilherme Boulos, reagiram dizendo que Cláudio Castro está abrindo as portas para uma intromissão, inclusive armada, de novo, né, dos Estados Unidos no Brasil. Veja só, gente. Eu acho que seria um momento de todo mundo baixar um pouco a temperatura, mas infelizmente a política no Brasil está tão desarrazoada que num momento de fervura as pessoas colocam mais lenha para queimar, em vez de sentar, tentar encontrar, fazer um plano como adultos, etc e tal. Não, é muita grita, muito barulho, muita articulação de olho numa eleição que vem no ano que vem, e vai ser polarizada de novo, né? E aí, infelizmente, a população é que fica refém. E nós aqui tentando entender também, porque a real é essa. Qual é a consequência prática se o pedido dele é acatado? Qual é a consequência prática? É só a colaboração, a troca de informações? Isso já existem canais institucionais para fazer. A consequência prática pode ser dar vazão a uma tentativa ou uma ameaça de intromissão dos Estados Unidos no Brasil. O PL, o projeto de classificar como terrorismo, ele, além de aumentar as penas pelos crimes cometidos aí pelas facções, ele leva também a um endurecimento processual contra elas. Ele tem, como consequência interna ainda aqui no Brasil, a ser discutida, mas que me parece relevante também, uma maior federalização desses crimes. A partir daí é a Polícia Federal que passa a tocar os inquéritos ligados às facções que vão passar a ser designadas, portanto, como facções aí narcoterroristas ou terroristas, como se prefira. Me parece que faz sentido, sim, você falar numa federalização maior disso, haja vista como estão presentes em vários estados.
E, por fim, tem as consequências internacionais, que acho que é preciso pesar também. Não me convence essa ideia de que é essa definição legal que vai fazer o Trump decidir se vai ou não vai atacar o nosso país unilateralmente contra as facções. Por acaso ele esperou alguma determinação do legislativo colombiano ou venezuelano antes de começar aqueles ataques? Mas é óbvio que não. Não é o legislativo desses países que vai abrir o caminho para ele. Agora, pode impactar sim, do nosso lado, pelo nosso interesse de ter mais e de facilitar a colaboração internacional. Isso que a gente está vendo o governo do Rio de Janeiro fazer, que foi discutido agora há pouco, na carta, enfim, com os Estados Unidos, é claro que não é uma atribuição de um governo estadual, uma colaboração contra o crime organizado aqui. Mas então é uma bola que está quicando e que o governo federal tem que decidir, nos interessa ou não ter uma colaboração internacional e americana, que é quem tem o maior poder de fogo para isso, para combater o crime organizado. Acho que tem que ser muito mais pensada no ponto de vista dessas consequências, né? A questão da definição de terrorismo aqui no Brasil, que precisa ter a intenção política, parece uma discussão quase metafísica, sabe? Quantos desses cartéis colombiano, mexicano, quantos deles estão realmente interessados com ideologia? São máquinas de ganhar dinheiro também, assim como o nosso crime organizado. Então é preciso pensar pelas consequências que vai ter para o nosso país. Não acredito que vai ser isso que vai impedir o Donald Trump de atacar ou levá-lo a atacar o nosso país, caso esse venha a ser um dos seus projetos. Nesta segunda parte, quero mostrar a vocês o militante Valdo Cruz, aquele mesmo que queria proibir os memes, desesperado com a queda de popularidade do Lula após ele defender bandidos e atacar a polícia do Rio. Também quero mostrar um vídeo da deputada Júlia Zanatta comemorando o fato de o Banco Central ter decidido desligar a plataforma do Drex. O presidente sentiu que havia ali algum grau de descolar a popularidade dele que vinha se estabilizando, né, Valdo? Exatamente, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Bem-vindo de volta, Merval, Thomas, Lins, Dapi, Joel, assinantes. Uma quarta-feira iluminada para todos nós. Olha, tanto a fala do presidente Lula de ontem, né? Quando ele acaba passando aquela imagem antiga da esquerda de que a polícia provocou uma matança, né? Ele fala, a justiça só deu ordem para cumprir mandados de prisão, não deu ordens para uma matança. Sugere que a polícia foi lá e fez uma matança. Ele precisava primeiro ter o cuidado de que as investigações sejam concluídas para checar se houve execução, se houve ali mortes que podiam ser evitadas. Por enquanto não temos nada disso. Então, tanto a fala do Lula saiu fora do script que logo depois que ele deu essas declarações, na verdade quando essas declarações vieram a público, né, divulgadas pelas agências internacionais, Lula deu uma entrevista para correspondentes estrangeiros ontem, logo depois eles publicaram, o Palácio Planalto publicou no perfil de Lula, no X, na rede X ali, uma mensagem falando sobre todas as iniciativas que o governo tem feito para combater o crime organizado, que avalia que é preciso atingir a espinha dorsal do crime, tem que agir com inteligência, mas nenhuma referência ao que ele havia dito mais cedo, né? O conselho que ele vinha recebendo era o seguinte, ó, sem declaração polêmica a respeito desse assunto. Por quê? Porque o Planalto faz aqueles tracking, né? Pesquisa por telefone ali com brasileiros. E o último tracking dessa semana mostrou que a aprovação e também a avaliação do governo Lula caiu. Não caiu muito, mas caiu ali 2 pontos em algum quesito, 3 pontos em outro. E isso, segundo a própria análise feita pelo Palácio Planalto, devolveu a aprovação do governo para aqueles patamares de agosto. Ele perdeu ali o que ele vinha ganhando. E atribuem isso às declarações polêmicas do presidente Lula em relação à operação do Rio e à operação em si, como ela foi explorada pela oposição. Ontem, Sóstenes Cavalcante, Ciro Nogueira, Nicolas Ferreira, para ficar nesses 3 que têm grande repercussão, sem falar outros,
todos estavam explorando essa frase do presidente Lula, dizendo que ele estava mostrando de que lado ele realmente estava, de que ele estaria do lado dos traficantes e não dos policiais. Pegou muito mal, inclusive azedou completamente o clima dentro do Congresso, porque os governistas conseguiram uma vitória apertada na CPI do crime organizado, 6-5, elegeram Fabiano Contarato como presidente, e logo depois, Marcelo, eu conversava ali, estava ali com os senadores, quando eles assistiram às imagens do presidente falando o que ele falou, isso deu ruim. O fim do Drex, é verdade, recebi essa mensagem de várias pessoas hoje. Sim, é verdade, uma fonte do Banco Central informou ao Valor Invest que o Drex naufragou, acabou, fracassou. A fonte também disse que não se trata de um fracasso, mas eu afirmo, é um fracasso. Dessa vez, eles fracassaram em nos vigiar, em nos controlar, em centralizar, em criar uma moeda digital centralizada pelo Banco Central. E essa vitória é do nosso mandato e é de vocês, principalmente de vocês, que compartilharam, falaram sobre o tema, assinaram o nosso manifesto Não ao Drex. Então eu quero agradecer ao trabalho de cada um de vocês e dizer que a luta vai continuar. O nosso combate não terminou, porque agora eles podem vir com outro nome. Dessa vez eles não conseguiram empurrar a goela abaixo, sem o debate com a sociedade. E ninguém caiu no papinho de mais modernidade. E é isso que a gente tem que aprender. Quando eles vêm com um papinho bonitinho, sempre desconfie que tem algo por trás. O desligamento agora da plataforma do Drex, do Real Digital, você sabe o motivo? Eu vou te explicar. Eles afirmaram aquilo que eu venho dizendo desde o começo, que não tinha privacidade, não resolveram o problema da privacidade. Eu estive recentemente no Banco Central, faz um mês, e falei na frente deles a preocupação do povo brasileiro. E o próprio Banco Central admitiu que não conseguiu proteger os dados dos brasileiros. E por isso que é importante continuar falando sobre o meu projeto de lei, o 3341 de 2024, que protege o dinheiro físico, e também da nossa PEC, que impede o Banco Central de criar qualquer moeda digital. E eu já consegui as assinaturas necessárias, 171 assinaturas necessárias, depois de muito articular, muito pedir, e já protocolei a nossa PEC. E essa vitória, repito, é de cada um de vocês, cidadão atento, que se informa, compartilha e assinou abaixo-assinado. E mostrou que não aceita viver sob vigilância financeira. Então é uma vitória da liberdade e da pressão popular. Nosso combate continua porque o nome pode mudar. Tamo junto. E continue assinando. Não ao Drex. Assinem e compartilhem. Porque essa vitória, eu garanto, é de todos nós, é de vocês. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu queria parabenizar o governador Cláudio Castro, que não se curvou às vontades do falso imperador nem da mídia e já avisou que há mais 10 operações agendadas contra o crime organizado. Para nós, é ótimo que o descondenado continue ouvindo as especialistas de cabelo colorido que a Globo leva aos programas e volte a criticar o governador do Rio enquanto defende bandido e traficante. Quanto ao Drex, foi uma tremenda vitória da Júlia, que lutou muito contra esse sistema de controle total por meio do setor financeiro, que o desgoverno queria copiar da China. O que vocês acham, pessoal? Apoiam o projeto que classifica o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.